bom dia para toda a família Canção Nova. A gente fica aí aguardando informações, da nossa campanha do Projeto Dá em Almas, rumo ao 100%. Enquanto isso, a gente presta esse serviço aqui porque é hora de deixar você bem informado. Nós estamos ao vivo, agora são 9 horas e 35 minutos. E aqui no CN Notícias, nossos repórteres chegam até a sua casa com as principais notícias desta manhã. Direto de Roma, a Lízia Costa traz as informações do Vaticano, as atividades do Papa Francisco, que essa semana retoma a catequese com a presença de público no Vaticano. Também tem a nomeação do novo núncio para o Brasil. E o estado de São Paulo, que foi a porta de entrada para a Covid-19 no Brasil, tem apresentado queda no registro de mortes e casos da doença. Apesar da retomada de atividades, ainda não é hora de relaxar no combate ao coronavírus. E no sul do Brasil, a união de diversas entidades ligadas à Igreja Católica para levar ajuda a quem mais precisa. Aqui você acompanha a previsão do tempo. Vamos juntos até 10 da manhã. CN Notícias volta em 2 minutos. E a gente começa essa edição do Canção Nova Notícias falando do Papa Francisco. Ele alertou para o risco de reduzir o crucifixo a um objeto de superstição. Durante a oração do domingo na Praça São Pedro, o Papa meditou sobre o mistério da cruz, o mistério da cruz de Cristo. Vamos a Roma, então, conversar ao vivo com a Lízia Costa, que tem as informações para a gente nesta manhã. Oi, Lízia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Antes de falar dessa meditação, vou só comentar que o Papa Francisco ontem fez alguns pedidos de oração. Entre eles, ele pediu pela situação de tensão que está no Mediterrâneo Oriental, onde existem diversos focos de instabilidade. Ele insistiu para que se tenha um diálogo construtivo e o respeito à legislação internacional. A situação que acontece lá são graves tensões em uma estreita faixa marítima entre a Grécia e a Turquia, e o motivo seria a posse de grandes recursos energéticos descobertos nessa parte do Mediterrâneo. O Papa também recordou, Rodrigo, que amanhã é o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação e que até o dia 4 de outubro a Igreja Católica e também tantas outras igrejas cristãs de outras denominações se juntam para o Jubileu da Terra, que é uma celebração que esse ano é dedicada aos 50 anos da instituição do Dia Mundial da Terra, ou seja, um tempo para rezar pela nossa criação, mas também ter atitudes concretas de conscientização e de cuidado com o meio ambiente. Já na meditação, o Papa Francisco falou do questionamento de Pedro quando Jesus apresenta o anúncio da sua paixão. Jesus fala com Pedro que a cruz é o caminho que ele escolheu e o Papa falou justamente que muitas vezes nós temos medo da cruz, queremos renunciar à cruz, mas Cristo a abraça e convida também todos nós a abraçá-la. O Papa também disse que pegar a própria cruz não significa apenas suportar com paciência as tribulações cotidianas, mas elevar com fé e responsabilidade aquela parte do sofrimento, aquela parte também de luta contra o mal que cabe a cada um de nós, ou seja, participar desse mistério da cruz junto com Cristo, não só suportando com paciência, mas viver com responsabilidade, isso que foi nos dado também por Deus. E no final o Papa fez esse grande alerta que nós temos alguns maus hábitos de usar muitas vezes a cruz como um símbolo de superstição, ou uma joia, ou um enfeite. Ele disse que a cruz é o símbolo do amor verdadeiro de Deus por toda a humanidade, que vai até o fim, sem limite, que nós, ao olharmos para a cruz, precisamos ter este amor e esse zelo por ela. Jamais usá-la como um símbolo de superstição, mas sim usá-la para manifestar ao mundo esse amor até as últimas consequências que o amor de Deus chega para nos salvar. Que reflexão maravilhosa, né, Lízia? Quanto ensinamento bom. Lembrando que todas essas reflexões você encontra no site, que é o noticias.cançãonova.com. Lízia, a gente continua conversando, sempre é bom começar a semana com você, aqui trazendo as notícias do Vaticano. E tem uma notícia aí muito importante para o Brasil, né? Do novo núncio apostólico que foi nomeado, a divulgação saiu no sábado. Isso mesmo, Rodrigo. Um grande zelo do Papa com a Igreja do Brasil. Nós ficamos pouquíssimo tempo sem núncio apostólico, que estava no Brasil, foi transferido para a Rússia, Dom Giovanni Daniello, e foi nomeado Dom Giambattista, que estava na Índia e no Nepal.
Ele é núncio apostólico na época de Bento XVI, que ele foi feito núncio apostólico, já foi núncio na Bolívia e no Panamá, estava, como eu falei, na Índia e foi enviado, foi nomeado para ser o nosso novo núncio no Brasil. Uma boa notícia, só para ressaltar, ele é italiano, Dom Danielo também era italiano, mas, mais uma vez, conhece essa realidade da América Latina, porque já trabalhou também como núncio nessa região. Essa boa notícia para começar a nossa semana. Tá joia, Lísia, muito obrigado pelas informações e as nossas orações já para o novo núncio no Brasil, né? Que, para quem não sabe, a sede da nunciatura fica em Brasília. Então vamos lá para Brasília conversar com o Otávio Martins. No último dia do mês de agosto, as atenções já estão voltadas para a agenda política de setembro, né? Que começa amanhã e promete ser movimentada. Logo nos primeiros dias, já tem decisão importante sobre o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A pauta econômica também deve dominar as atenções em Brasília. Conta pra gente, Otávio, as novidades, essas principais notícias dessa manhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. Já na quarta-feira, o pleno do STJ, ali, os 15 ministros devem se reunir e decidir aí sobre a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, que afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por 180 dias. Então, eles devem se reunir ali agora e ou chancelar essa decisão ou cancelarem ou dar um novo segmento para esse processo. Mas o que se espera, né, é que seja uma sessão longa, ela será transmitida pelas redes sociais do STJ. Então, que se espera que essa decisão seja tomada já na quarta-feira, deve ser uma decisão, uma sessão com bastante discussão, e então a gente aguarda aí para ver qual vai ser o posicionamento total, né, dos 15 ministros ali do STJ. E agora falando da pauta política, né, da pauta no Planalto, no Congresso, eles devem aí estar focados esse mês de setembro, completamente focados na agenda econômica, né, que tem desafios importantes pela frente, como, por exemplo, a instituição do novo programa social que vai substituir aí o Bolsa Família, o Renda Brasil, no caso, também tem a entrega do orçamento para o ano que vem, que acontece hoje. Então, a gente vai já descobrir como é que vai estar esse andamento, né, da pauta econômica a partir de hoje, e os desafios são grandes, as discussões prometem também ser mais complicadas, tem alguns vetos do presidente que ainda devem ser analisados, que impactam na agenda econômica do país. Então a gente espera com expectativa que o mês de setembro seja bastante produtivo nesse setor. Otávio, chegou uma informação aqui, eu gostaria que você falasse também, que a Polícia Federal está realizando uma força-tarefa, uma mega operação para combater o tráfico de drogas. Exatamente isso. De acordo com a própria Polícia Federal, essa é a maior operação da história aí da corporação. São mais de 600 mandados de busca, né, apreensão, e ela foca ali na organização criminosa das mais famosas do país, o PCC. Já foram aí bloqueados milhões de dólares e reais também. Então é uma operação bastante grande. Além desses 600 mandatos, ela acontece também em 19 estados, ou seja, quase no país inteiro, né, acontece essa operação da Polícia Federal, que visa aí desorganizar, né, o PCC, já é uma das organizações criminosas mais famosas aí do país, vamos dizer assim. E agora, atualizando os números do coronavírus aqui no Brasil. Ao que parece, pelos números e pelo caminhar dos números, pela evolução desses números, alcançamos aquele platô, que é aquele momento em que os números ficam mais estáveis. O Brasil tem hoje aí mais de 3 milhões de pessoas que conseguiram se recuperar do coronavírus. Infelizmente, já nos aproximamos aí de 120 mil mortos pela Covid-19. O número de casos ativos, de casos registrados da doença, já chegam aí a quase 4 milhões. Otávio, obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. Agora vamos falar do tempo. A expectativa é de uma mudança no tempo no último dia do mês. O deslocamento de uma frente fria do sul para o sudeste deve ajudar a levar mais umidade para as áreas de São Paulo. E a temperatura deve aumentar gradativamente a partir de quarta-feira. Vamos ver então como fica a previsão do tempo hoje. No sul, céu nublado e chuva frequente em grande parte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Pode garoar em Curitiba.
A previsão é de chuva em alguns momentos do dia no litoral de São Paulo. O tempo segue firme nas demais áreas do Sudeste. Uma massa de ar seco ainda predomina sobre o Centro-Oeste. No Mato Grosso, sol agora de manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. No Norte, chove no Acre, faz sol no Tocantins e no Pará. As demais áreas têm sol de manhã e pancadas de chuva no final do dia. No Nordeste, a previsão é de chuva em alguns momentos em Maceió. Sol forte, ar seco e nenhuma chuva nos demais locais da região. A seguir, grupos ligados à Igreja Católica unidos para ajudar quem está passando por dificuldades. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. Hoje aqui em São Paulo as temperaturas ficam entre 16 e 22 graus. CN Notícias está de volta e a gente conversa agora com o André Cunha, que traz os números atualizados da pandemia aqui no estado de São Paulo. Oi, André, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para todos, para você e para todos que nos assistem. Olha, na sexta-feira, o governador João Dória disse que o pior momento do estado, o pior momento da pandemia no estado de São Paulo já passou e que a gente iniciou então a descida do platô. No entanto, os números continuam elevados, sem contar que as recentes quedas que foram observadas nas últimas semanas também já foram observadas tempos atrás e os números voltaram a crescer depois. Bom, segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, balanço divulgado ontem, foram registrados 1.982 novos casos da Covid-19 em 24 horas no estado, chegando ao total de 800.404 casos desde o início da pandemia. Outra coisa importante, Rodrigo, nesse final de semana foi a movimentação nas praias do litoral paulista, Uma movimentação intensa neste final de semana. Segundo a companhia que administra o sistema Anchieta Imigrantes, mais de 105 mil veículos desceram para o litoral paulista neste final de semana, entre a sexta-feira e amanhã do sábado. A maior parte das praias já flexibilizaram o acesso aos banhistas, mas com algumas restrições, São Vicente e Santos, por exemplo, não é permitida a colocação de cadeiras, toalhas e guarda-sóis na areia da praia. E a gente lembra que em todo o estado de São Paulo é obrigatório o uso de máscara em locais públicos, Mas não foi isso que a gente observou nas praias paulistas neste final de semana. Muita gente sem máscara e muita gente não respeitando o distanciamento social. Isso dificulta bastante a superação dessa pandemia no estado. Rodrigo. Valeu, André, pelas informações. Não dá para baixar a guarda ainda, gente? Vamos ter muito cuidado e pensar bastante no próximo. Olha, no sul do Brasil, falando em pensar no próximo, a união para ajudar quem está passando por dificuldade nessa crise gerada pela pandemia do coronavírus. Há pouco mais de um mês, grupos ligados à Diocese de Caxias do Sul têm se unido no Disque Ajuda. Mais de 150 famílias da região da Diocese de Caxias do Sul foram contempladas com cestas básicas. Uma média superior a 30 cestas básicas são entregues por semana a pessoas necessitadas. Nós temos o apoio psicológico, onde nós estamos com 6 psicólogas voluntariamente na escuta e atendendo. E temos a visita às pessoas que precisam de ajuda, necessidades básicas. A gente atende cesta básica, gás, fralda, aquilo que as pessoas recebem em outro lugar a cesta básica e falta para fazer um bolo, aí a gente complementa a cesta básica e também dá a cesta básica. E temos também o apoio àquelas pessoas de mais idade, os idosos, aqueles com Covid, que não podem sair de casa
pelo momento, né, nós temos equipe também para fazer esse atendimento. E o apoio espiritual, que é o atendimento também de oração. A pessoa que está triste, que está depressiva, que está doente, vai fazer um exame, que precisa de alguém para ouvi-la, para rezar por ela, a gente também tem equipe para isso. Nós queremos ser rosto de Jesus, nós queremos ser a voz e queremos ser a mão, que seja para o necessitado, que seja assim o evangelho em movimento, ao encontro, o evangelho vivo ao encontro do irmão, ao encontro daquele que realmente está precisando neste momento. Muito bacana essa iniciativa, né? A seguir vem novidade por aí, é a série sobre os Salmos, com informação histórica e curiosidade da Bíblia. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo aqui da capital, é a Avenida 23 de Maio, com o viaduto Santa Generosa. De volta agora para falar de notícia internacional. Os protestos antirracistas nos Estados Unidos são o principal destaque do noticiário estrangeiro nesta segunda-feira. Protestos raciais são destaque do The New York Times. A manchete diz: já é suficiente. Novos líderes da justiça racial surgem em Kenosha. Uma nova safra de ativistas se juntou às fileiras de manifestantes em Kenosha, Wisconsin. As mortes provocadas por policiais em todo o país levam pessoas comuns às ruas. Os protestos também são destaque do The Washington Post. Manifestações depois que uma revolta racial na cidade de Kenosha deixou 2 manifestantes mortos na semana passada. Segundo o jornal, as manifestações sinalizam o conflito político, enquanto o país avança em direção à disputa presidencial. O espanhol El País também dá destaque aos conflitos raciais americanos. A manchete diz: os 2 polos dos Estados Unidos se chocam em Kenosha. A mais recente cidade sacudida pelos protestos antirracistas em um estado-chave para as eleições presidenciais põe à prova a mensagem da lei e ordem de Trump e a demanda de justiça racial de Biden. Os protestos que abalaram cidades como Nova York, Los Angeles, Portland, agora chegaram a Kenosha, cidade de 100 mil habitantes no sudeste de Wisconsin, depois que um policial branco disparou 7 tiros nas costas de um afro-americano, Jacob Blake, que encontra-se internado. E o britânico The Telegraph destaca: o primeiro-ministro Boris Johnson visita a escola em Castle Rock, em Colville, no primeiro dia de volta às aulas. Pesquisa do Sindicato dos Professores mostra que muitas escolas querem permitir que os alunos voltem em fases, enquanto os diretores expressam preocupação quanto ao distanciamento. Um dos destaques do francês Le Monde é: embaixador do Líbano na Alemanha, Mustafa Adib, foi nomeado primeiro-ministro depois de garantir a maioria dos votos nas consultas parlamentares, lideradas pelo chefe de Estado Michel Aoun, nesta segunda-feira. Amanhã começa setembro, aqui no Brasil é o mês da Bíblia. Por isso vem aí mais uma produção bem especial da TV Canção Nova na Terra Santa, a série Salmos. Letícia Saltier, missionária da comunidade, entrevistou biblistas que vão trazer informações históricas e curiosidades dos Salmos. Confira agora os bastidores da gravação com a Danúbia Gleiser. Você conhece os Salmos da Bíblia? Sua origem, quem os escreveu e o que narram? A TV Canção Nova da Terra Santa preparou uma série que responde a estas e outras questões do livro sagrado. O cenário da gravação foi a bela cidade de Jerusalém, que também é entoada nos Salmos. A iniciativa quer levar até você as riquezas, curiosidades e histórias desse livro. Cristiano, que é o nosso diretor, Cristiano Assunção, né, que é o diretor do Christian Media Center aqui na Terra Santa, um membro da Canção Nova. Ele que teve a inspiração que a gente fizesse alguma coisa para o mês da Bíblia, e ele falou: vamos fazer alguma coisa relacionada aos Salmos. Especialistas contam histórias, narram fatos e ensinam a rezar com os Salmos. Então, esta série, ela traz toda a riqueza desses professores que são estudados, são doutores nas Sagradas Escrituras, mas de uma maneira muito simples, uma maneira que é fácil da gente compreender e aplicar na nossa vida. Então é possível rezar com os Salmos.
Nos Salmos encontramos textos sobre súplica, perdão, louvor e agradecimento. Conhecê-los é uma boa oportunidade de aprofundarmos em nossa oração pessoal e intimidade com Deus. E uma trilha sonora foi feita especialmente para o programa. Para esse tipo de trabalho, normalmente a gente conta com uma equipe de músicos bem grande, assim, porque é um trabalho que tem orquestração, instrumentos diferentes, instrumentos bíblicos que a gente queria usar, né, como a trombeta, a harpa. Só que estamos em época de pandemia, então tivemos que fazer assim, nossos recursos ficou aqui dentro do home studio. Uma série com 12 episódios feita para você. Eu quero convidar você que está aí em casa a pegar a sua Bíblia nas mãos e a fazer esse percurso espiritual com a Canção Nova. Você não pode estar aqui, mas a gente está levando a Terra Santa até você. Isso aí, que legal, né? Antes de encerrar, um convite para participar do aprofundamento para famílias totalmente online com o tema Famílias em Ordem de Batalha. Garanta sua vaga e acompanhe pregações com o professor Felipe Aquino, padre Roger Luiz, doutora Filó, padre Diogo Albuquerque e Helena Ribeiro. Para fazer inscrição é só entrar no site saopaulo.cançãonova.com. E ao longo da programação você fica bem informado no Boletim de Notícias. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Uma boa semana para você, até amanhã. A gente encerra com imagens ao vivo aqui da capital, a Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo, no Paraíso.